Boa noite, pessoal. Olha, mais um Pós-Venda em Foco e hoje o tema, o tema hoje é punk, porque nós vamos falar sobre como que a gente faz dicas para a gente atrair clientes para o nosso pós-venda e uma vez que a gente está com os nossos clientes ali ao vivo e a cores na nossa casa, como é que a gente faz para encantar esse cliente? Afinal de contas, a gente precisa dessa visita dele, fazê-lo ficar encantado com o nosso atendimento, fazê-lo reter ele no nosso pós-venda e ainda rentabilizar essa visita. E rentabilizar significa dinheiro, e dinheiro saindo do bolso do nosso cliente e vindo para o nosso bolso só acontecerá se esse cliente está 100% encantado e satisfeito. Esse é o tema de hoje, ele tem muito para a gente discutir. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, ou está assistindo o Pós-Venda em Foco gravado, e a gente tem uma versão gravada lá no youtube.com/canal do Pós-Venda. Seja bem-vindo, eu sou Olavo Centeno, sou meio que o anfitrião aqui dessa história toda, e sou um cara que toca um movimento no mercado chamado orgulho de ser pós-venda. É uma hashtag que eu levanto sempre aí, um movimento importantíssimo, porque aqui é um espaço para que a gente possa se desenvolver. Esse é um espaço para a gente trocar ideias, falar dos nossos erros, dos nossos acertos, falar de tudo o que acontece no pós-venda de concessionários. Sim, se você vende peças, serviços e acessórios, esse é o espaço para a gente conversar. É aqui que você tem que estar. Aqui não tem marca A, B ou C, não tem melhor nem pior, não tem concessionárias, não tem carros, não tem nada. O que tem aqui são profissionais, um espaço neutro, profissionais compartilhando o seu melhor, compartilhando o que sabe. Porque é só assim, pessoal, mas é só dessa maneira que a gente vai conseguir dar conta de encarar tudo que está vindo por aí. E olha aqui, ó, não são poucas as mudanças que estão batendo na nossa porta. Se você acha que a pandemia foi o teu maior desafio profissional até agora, é que você ainda não tem ideia do que está vindo aí pela frente. Você não tem ideia do que será para nós, pós-venda, um universo com veículos autônomos, conectados, 100% elétricos, todos adquiridos por aluguel e mais do que isso, muitas marcas novas que nem concessionária terão para distribuir. E não adianta falar que a Lei Ferrari não vai deixar, porque a Lei Ferrari funciona muito bem para empresas montadoras de automóveis. Mas tem um monte de startup aí que está fazendo carro e não é uma montadora. A Lei Ferrari não serve para nada para essas empresas. Então, os desafios serão muitos e só a gente junto aqui, trocando figurinha, é que vai fazer com que a gente possa ser protagonista da nossa história. O meu papel aqui é um só, é trazer a nata, os melhores do mercado para compartilhar com a gente aqui as suas experiências e a gente se desenvolver. É isso que eu quero, é isso que eu tenho feito há mais de um ano. E hoje, deixa eu trazer o homem para cá, botar ele aqui na telinha. Hoje a gente está com o Darlan aqui. Boa noite, Darlan, tudo bem? Boa noite, Olavo, tudo bem? E você? Cara, eu estou ótimo, eu estou ótimo, e por estar ótimo, já deixa eu te falar aqui, ó. Muito obrigado. Muito obrigado por você se disponibilizar aí à noite, pô, 8 horas, podia estar lá vendo a sua novelinha, comendo um salgadinho, tomando uma cervejinha. Não, né? Tem que estar aqui falando com esse barbado aqui. Então, obrigado mesmo por você compartilhar com a gente um pouco da tua experiência, bater esse papo legal aqui e saiba que a partir de agora, como você, por estar aqui, você já faz parte do movimento Orgulho de Ser Pós-Venda, você pode contar comigo hoje e sempre para o que precisar aí no teu dia a dia, porque um cara que botou de molho a família e veio conversar com a gente, merece todo o nosso respeito. Valeu mesmo, Darlan, por você estar com a gente aqui hoje, hein, cara? Eu que agradeço, Olavo.
Que é isso. Hoje deixa eu ligar. Deixa eu ligar aqui os patrocinadores. Tá ali embaixo, patrocinadores ligados. E vamos, que já temos o Rui. Rui, boa noite, muito obrigado, cara. O Rui tá sempre, né? O Rui eu tenho que cuidar, eu tenho que ver como é que é a CLT. Daqui uns dias o Rui vai dizer que ele tem um vínculo empregatício aqui com o Pós-Venda em Foco. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo. Sérgio, boa noite, seja muito bem-vindo. Simval, boa noite, seja muito bem-vindo. E é assim, ó, é pelo chat aí que vocês podem bater um papo com a gente também, pô. É pelo chat que vocês podem, sim, dar a sua opinião, fazer perguntas, discordar totalmente do que a gente está falando aqui. Claro que quando você discordar, eu não vou colocar na tela. Mentira, vou sim. Você pode discordar, concordar, dê a sua opinião, diga como é que é aí na sua empresa. Aqui é para a gente bater um papo bacana. E tá passando no rodapé aí as empresas que fazem isso aqui, cara, faz isso aqui ser vivo, funcionar. SWK Soluções Automotivas, fala lá com o Fábio Espido da SWK. O grupo RGP Soluções Sustentáveis e Inteligentes, ar comprimido, sistemas de drenagem de lubrificantes, cara, tudo isso aí é com esses caras. E a MTI, Aceleração de Resultados, essa empresa é fera. Pô, mas que empresa é essa? Essa é a minha empresa de treinamento de consultores técnicos. Por isso que eu te digo que essa empresa é fera. Se você quer desenvolver o teu time de consultores técnicos para encantar o cliente, jornada do cliente e rentabilizar, fazer negócio, procura, manda uma mensagem aí, entra em contato comigo, que eu tenho certeza que a gente pode conversar e acertar algo muito especial aí para a tua concessionária. E não precisa ter medo do coronavírus. Por quê? Porque o treinamento é um workshop 100% pode ser feito no online. O Sérgio já está aqui dizendo que o Darlan é fera, e é fera mesmo. Esse é parceirão aí também, guerreiro. Só falta... o pessoal tem que cuidar muito com os comentários, porque o Darlan, ele me disse que ele contratou algumas pessoas para falar bem dele. Não sei Lógico, se o Sérgio não é um que está levando aí uma graninha, R$50 por elogio, ele disse que ele está pagando aí na noite. Tomar cuidado Darlan aí para não ficar cara a conta. Cara, vamos começar essa nossa noite aqui. Pô, vamos lá. Se a gente vai falar de atrair o cliente e depois de encantar o cliente, vamos começar a nossa noite, mas vamos dar uma prévia. Quem é o Darlan, meu amigo? O que você faz e há quanto tempo você faz o seu job diariamente? Maravilha. Darlan, ele começou em 2001, trabalhava como DKSEG no Japão, e a Toyota abriu um processo seletivo para o pessoal brasileiro que está lá fazer um curso para poder ter uma profissão quando voltasse. Eu fui novo, nunca tinha trabalhado, só em fábrica lá. Aí fiz esse curso pela Toyota, e de 1 ano e meio, né, técnico, na área de mecânica mesmo, automotiva. Quando voltei, ingressei em concessionária como técnico e passei por todos os departamentos aí, chefe de oficina também. Na área técnica, fui técnico master da Toyota, participei do Skill Contest, depois assumi a gerência de uma loja, e agora hoje vão fazer 7 anos, eu estou na Caoa, também um grupo grande, coreano, não é mais japonês, mas seguindo a mesma linha aí, 20 anos de história aí no pós-venda, sempre em concessionária. Essa é um pouquinho da história aqui, da minha história aqui, para contribuir um pouco aí com a rapaziada que está nos assistindo. Pô, então o primeiro check que a live precisa ter já foi feito, pessoal. Porque eu prometo sempre trazer pessoas que têm histórias para contar, que realmente são skin in the game, são pessoas que põem a mão na massa, estão lá no jogo do dia a dia. Não que eu não concorde, não que eu não aceite, ou que eu não dê valor para o pessoal que é catedrático. Tá aqui, ó. A gente tem que juntar sempre o conhecimento teórico, que é muito importante, sim, a gente precisa ter dele, com o dia a dia. Quando a gente junta esses dois e azeita bem eles,
alinha bem, a gente fica imparável, pessoal. Ninguém é o melhor do que um cara que junta conhecimento teórico mais prática. Então, o primeiro check, sim, Darlan é um cara que põe a mão na massa, o cara atravessou aí o mundo, foi lá para o outro lado para se desenvolver. Vocês viram que ele tem uma tendência, né? Uma tendência a estar do lado asiático aí, com as marcas que ele trabalhou. E eu acho muito legal isso. Uma marca que tem muito para trazer e aprimorar e nos oferecer conhecimento. Vamos para a primeira? Vamos para a primeira pergunta da noite? Porque a primeira pergunta é a que começa a esquentar, é a que solta aqui a garganta da gente. É que vai ficando mais quente. Ô, Darlan, diz para mim aí, quais que são os principais desafios que a gente tem hoje nas concessionárias para atrair os nossos clientes para o pós-venda? Cara, hoje que eu percebo, a minha opinião, a pandemia, ela, além de trazer a questão financeira, né, que as pessoas vão ter que rever orçamentos, gastos que antes não existiam, a questão sanitária, que ainda tem muito medo muita gente ainda tem medo de ir, e a gente, com essa queda de faturamento, de passagens, tem que se reinventar, né. E também se preparar para o que você falou aí, vai ter carro elétrico daqui a pouco, são vários desafios que a gente tem que estar se preparando e a cada dia, fazendo isso aqui, discutindo, debatendo com quem é da área, eu acho que o mais importante é isso, atendendo, no nosso caso de concessionária, os processos que são estipulados para a gente, para tentar direcionar o trabalho, né, do dia a dia, para não criar cada um trabalho de um jeito. Eu acho que isso é um desafio constante. Lógico que a gente tem que ponderar isso, na minha opinião. Então, eu acho que são vários. Se fosse estar aqui, a gente pode ficar a noite inteira, mas eu acho que hoje a questão do recurso do cliente propriamente dito, a questão sanitária, que é aquele medo, e como é fazer isso para o cliente vir, para ele ter certeza, que nem você falou do seu curso. Pô, pode vir que aqui, né, não tem coronavírus, aquela questão, e o cliente acreditar, quando ele vem, pô, quando ele chega na loja, ele percebe, aí todas as marcas, eu creio que todas, trabalharam bastante nessa questão, justamente para evitar, mas mesmo assim, a gente tem cliente de 18 anos, tem cliente de 60 anos. 60 anos tem gente que não está indo nem no mercado ainda, então de 70, 80, não sei. Então a gente tem uma faixa grande de clientes para atender e tentar entender cada realidade de cada um e ofertar um serviço que seja necessário. Eu acho que esse é o maior desafio hoje nosso. Além da preparação, lógico, para se adequar ao mercado que está mudando muito rápido hoje, né? Bom, mas então eu gostei. Tu listou aí, não foram poucas coisas. Você tem bastante coisa, tem, mas já listasse é um número razoável. Naturalmente, sim. A pandemia é um grande desafio. Tem sido ainda um grande desafio, a gente já aprendeu a lidar bastante, mas tu disse, ó, cara, pandemia é um grande desafio, porque os nossos clientes, teve um momento em que nem nós sabíamos se nós estaríamos ou não abertos, depois teve um momento que a gente, podendo estar aberto, a gente teve que se adequar a todos os protocolos de segurança sanitários, aí uma vez adequados os protocolos sanitários, a gente ainda tem a necessidade de convencer o cliente de que é seguro vir até o nosso estabelecimento, porque ele não vai, não está em risco a vida dele ali. Então, isso tudo só na pandemia, só o assunto pandemia. Isso. Aí tu diz, cara, mas ó, isso é um ponto. Outro ponto é os recursos financeiros dos nossos clientes. Sim. Muitos clientes, em algum momento, agora está mudando um pouco, mas em algum momento, lá no início, no meio dessa nossa jornada até chegar aqui,
Os clientes, num primeiro momento, estavam morrendo de medo do que ia acontecer, então, para tudo, não vou gastar nada. Depois teve um outro momento em que começou a demissão em massa, e aí o cara, pô, agora além de eu não saber para onde vai, pode ser que eu também vá perder o meu emprego, ou até perder o trabalho ali, muita gente acabou perdendo trabalho. E isso faz com que o recurso financeiro fique escasso. Fica escasso, o cara vai jogar, ele tem alguns dinheiros, que nem eu sempre digo, na mesa, e ele tem que olhar para aquilo e dizer aonde eu vou alocar esse dinheiro. Eu vou comprar comida, eu vou pagar energia elétrica, vou pagar água, vou pagar o aluguel, vou pagar o financiamento da casa. Aí o carro. O carro, bom, se sobrar, senão não é emergencial. Então, você vê, momento pandêmico, ele tem a primeira coisa dele, a primeira linha que ele veio destruindo foi a segurança de todo mundo. Ninguém estava mais achando seguro em ir até o nosso estabelecimento. E na segunda onda dele, ele vem e tira aquilo que é fundamental para o nosso negócio funcionar, que é o cara ter recursos financeiros para investir no carro, dar a manutenção no carro. Só esses dois aí já são extremamente desafiadores, né, para a gente lidar com isso nos dias de hoje. Tem tantos outros, né? Tu fala assim, bom, os colaboradores tiveram que se adequar a várias normas, e os próprios colaboradores tiveram também que lidar com a situação, nem todo, não, ao contrário, né? A maioria dos nossos colaboradores de concessionárias, eles andam de transporte coletivo. Eles vão, e isso é uma coisa maluca no Brasil, é da nossa realidade, né? O cara que cuida do carro de 300 mil reais não tem um carro para andar. E aí ele precisa se deslocar, ele tem que cuidar dele, a família dele está lá, e ele vem para a empresa, tem que se cuidar e cuidar do carro do nosso cliente e do nosso cliente também. Só esses três caras aí já são desafios suficientes. Ó, o Simval já trouxe, olha, nós da BMW já temos carro elétrico faz tempo, é verdade. Inclusive, pessoal, eletrificação automotiva. Meus amigos, se você ainda não, ó, tem que ter o antes dessa live e o depois dessa live. Se você até agora ainda não olhou para esse universo, não foi pesquisar, porque a minha marca não tem nenhum híbrido ainda, elétrico menos ainda, 100% elétrico, por favor, termina a live e vai se aperfeiçoar, vai se reciclar nesse assunto, pessoal. Olha aqui, ó. Já era. Motor a combustão interna, já era. Mas tem 40 e tantos milhões de carros no Brasil. Pois é, quantos desses vão na concessionária, meu anjo? Exatamente. Se fosse esses carros, tudo fosse na concessionária, não tinha o pós-venda em foco aqui. Porque aí a gente tava tudo rico. Não vão na concessionária, não consegue fazer nem eles na garantia vir na concessionária, imagina esses outros tanto aí. Então, quer dizer que, sim, o que a gente vai ter logo ali na frente nas nossas concessionárias é essa nova geração de veículos conectados, muito autônomos e elétricos. Então, por favor, se recicle aí. Simval, obrigado por falar da BMW. A BMW está mandando muito. Bastante. E aí, deixa eu abrir um parênteses. Boa noite, César. Pessoal, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Parabéns, César. Hoje é aniversário do César. Está soprando várias velhinhas. Eu já tentei, eu pesquisei em todos os lugares no Brasil, não descobri qual é a idade dele. Ele esconde a idade, que ele diz que não pode dizer a idade, porque ele não parece a idade que ele tem. Então, parabéns, César. Feliz aniversário, cara. Tudo de bom para ti aí, que você possa assoprar ainda muitas e muitas velhinhas. E o spoiler, já vamos botar um spoiler aqui, quinta-feira a gente começa uma série nova, GPS da concessionária. Com 22 anos, é muito safado esse César. GPS da concessionária, a nova série, eu e o César vamos fazer uma série aqui, onde nós vamos mostrar onde nós estamos num primeiro momento. Por isso o GPS, para a gente poder fazer uma boa viagem, para a gente poder sair do ponto A até o ponto B, tocar o nosso negócio em concessionárias. Primeiro ponto é setar o GPS. E a gente seta o GPS
no primeiro momento e dizendo para ele aonde nós estamos. Então, a nova série que vai começar aqui no canal, GPS da concessionária, e eu, o primeiro cara que vai falar bastante sobre isso, é esse monstro sagrado aí, o César, consultor, manja muito. Quinta-feira a gente começa essa série. Chega de spoiler. Show. Bom, adorei, Darlan, o que tu falou aí, já deu pra gente sentir, botar uma pulga atrás da orelha, não é nem uma pulga, um cachorro inteiro atrás da orelha, porque são super desafios. Agora, se tiveram esses desafios, que não é novo, a gente não está há 90 dias do início da pandemia. A gente já passou 1 ano e meio disso. Então, nós tivemos tempo de se reinventar várias e várias vezes. E aí eu abro agora um espaço para a nossa segunda grande pergunta, que é: quais são as práticas, né, as melhores práticas aí, os cases que têm colaborado mais para a gente trazer o cliente para a nossa oficina, para o nosso pós-venda ali? Quais são as boas práticas que tu entende que estão funcionando, podem funcionar, e até a gente pode dizer qual que, cara, essa aí não adianta, não surgiu o efeito. Assim, no meu caso, assim, que eu acompanhei agora, nesse ano, e quase 1 ano e meio, né? A parte de digitalização de todo o processo de atendimento, eu acho que foi uma coisa boa que a pandemia forçou o negócio a acontecer. Eu acho que não são todos das pessoas que eu conheço que estão trabalhando, mas já caminhou, que isso aí estava bem parado. Algumas marcas trabalhavam com quadro eletrônico, agendamento via WhatsApp, era mais o telefone, o presencial, e a pandemia, ela facilitou isso para o cliente. Hoje o cara, por exemplo, na minha unidade, ele manda o WhatsApp, tem o link e ele consegue agendar. Lógico, tem os devidos ajustes para fazer, mas é uma tendência igual o carro elétrico que o rapaz falou, o Simval, né, que falou, na BMW está anos-luz na frente, mas é uma coisa que é fato, não é uma tendência, é fato, né? Então a gente tem que se adequar e se preparar. Eu acho que essa digitalização ajudou bastante. A falta, assim, não a diminuição de passagens na minha unidade melhorou meu ticket médio. O consultor teve mais tempo para tratar, ter empatia com o cliente, entender a necessidade dele. É lógico que isso não é 100% dos casos, a gente sabe, a gente que vive no dia a dia, mas melhorou isso, entendeu? Não tem mais 10 minutos para atender o cliente, 20 minutos. Em uma meia hora ele consegue entender, fazer um checklist melhor, ele consegue ir no detalhe, às vezes bater um papo com o cliente, entender. Então, mas isso aí, no meu caso, melhorou, entendeu? Lógico, tem muita coisa para fazer, isso é da pessoa, do consultor ali. O cara tem que ter aquele preparo todo, gostar do que faz, eu acho que é uma porta importante. Então, eu acho que foram 2 itens, algumas ferramentas que nem no caso do meu grupo, que a gente trabalhou ainda mais a questão dos serviços de embelezamento, focando nisso, e o cliente vê valor agregado nesse serviço. Então, ajudou bastante a manter e subir esse ticket que é uma coisa importantíssima aí para todo mundo que está na área de pós-venda. Eu acho que quando você consegue melhorar isso é uma evolução grande. Acho que esses 3 pontos assim básicos eu avalio dessa forma aí, principalmente foi o que me ajudou. Bom, então a gente está falando de um universo de digitalização. Cara, digitalização, ela chegou e botou, claro, é um guarda-chuva digitalização, e dentro desse guarda-chuva, várias frentes foram tomadas ali. Uma frente é estar aonde o cliente está. O que isso significa? Estar aonde o cliente está é basicamente estar no celular do cliente. Isso. O cliente está no celular, ele nos procura pelo celular, ele quer fazer isso, e a gente digitalizando pós-venda, a gente consegue atender ele de maneira melhor. Quando
quando a gente está atrás do cliente, e a gente está falando aqui de atrair o cliente, a gente não pode se dar o luxo de dizer para ele, olha, só fala comigo, sou eu que estou indo atrás dele, não dá para eu me dar o luxo de dizer assim, só fala comigo das 8 às 18. É. Porque o cliente vai dizer, cara, tu tá ou não tá querendo a minha presença aí? Não tá Então, precisando, né? tu tá ou não tá? Se tu tá, então é quando aonde eu quero e do jeito e no horário que eu quero. Sim. Como que isso foi possível? Através da digitalização. Porque a gente pode ter um site que eu possa fazer um agendamento ali, eu posso ter um bot que o cara ele entra no número de WhatsApp de agenda da concessionária e o bot faça um pré-atendimento e faça um agendamento com ele às 3 da manhã, sem problema nenhum. Claro, tem a digitalização mais simples e tem uma digitalização mais aprofundada. Nós vamos entrar no mérito, qual que o cara tem que ter. A gente está só dizendo que é possível hoje atender 24/7 por 365, de maneira usando a tecnologia a nosso favor. O ser humano vai entrar na jogada em vários momentos, mas naquele horário que nós não estamos ali, antes da pandemia, nós não estávamos mesmo. Agora, muitas concessionárias, pela digitalização que o Darlan trouxe bem, ela está presente. Outra coisa, o Darlan não falou lá no início, pô, o cliente tem medo, cara. O cara está com medo de pegar alguma coisa. Então, pagamento à distância, pagamento por link, pagamento por QR Code, pagamento por N maneiras que podem ser feitas na concessionária, auxiliam bastante. Então, o Darlan trouxe um ponto fundamental. A digitalização, ela está ajudando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho participado, semana passada eu participei de eventos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos online, e o pessoal está batendo muito parecido com o que a gente está falando aqui. E semana passada teve um evento da Autoavaliar, e um cara acabou de vir do Japão, ele falando, da China, perdão, e ele falando como que é lá. Ele falou, cara, se nós, em relação aos Estados Unidos, nós estamos com um gap, porque lá está mais digitalizado, os Estados Unidos, em relação à China, está com um baita gap, porque lá na China é muito mais digitalizado ainda. Então, a gente já pode prever que essa digitalização, ela só está no começo. Vai ter totem para o cara fazer, vai ter, que é o autoatendimento, que a gente acha que nunca vai funcionar no Brasil, e os bancos estão aí mostrando que sim funciona. Né? Os bancos foram os que introduziram isso no Brasil para a gente. Bom, a gente vai no McDonald's, compra tudo e vai embora e não é atendido por ninguém mais. Hoje em dia pode acontecer isso. Vai numa casa do pão de queijo, compra tudo, vai lá, só pega o negócio e vai embora depois. Então, sim, o autoatendimento vai acontecer, pessoal. Claro que a gente precisa educar o cliente e nos educarmos para isso. Mas esse momento vai chegar também. Então, a digitalização vem com tudo, vem com tudo. Mas olha que incrível que o Darlan falou. O Darlan falou assim, Olavo, como reduzir o número de passagens? A gente espaçou o tempo entre um atendimento e outro até para ter um protocolo melhor de segurança, e isso trouxe algo incrível. Aumentou o ticket médio. Por quê? Porque agora, claro, um consultor que queira fazer, um consultor que está treinado para fazer, preparado para, ele vai se relacionar melhor. Ele vai ter mais tempo de ouvir o cliente, de ler o perfil do cliente e de oferecer para o cliente algo que faça mais sentido, porque ele vem agregando valor antes de ofertar. Então, ele vem conversando, se relacionando. 5 minutos a mais de conversa muda muita coisa. 10 minutos a mais muda muito. E qual que vai ser o nosso desafio pós-término da pandemia? É garantir esse bom relacionamento quando nós tivermos um volume maior. E o Darlan falou uma coisa que é um mantra para mim. Eu tenho um mantra. Margem, recorrência e escala. Anotem aí, pessoal. Margem, recorrência e escala. Nunca o contrário. Margem. Se não tem margem, uma concessionária é caro. Mas vai manter aberto como? Na rua mais cara da cidade. Vai vender a hora R$40? Tem que ter margem.
A margem é que paga o nosso plano de saúde bem pago. A margem é que faz a gente reinvestir no negócio. Um negócio que não tem margem não é um negócio. É uma ONG. Tem que ter Isso. margem. Só que a gente tem que ser capaz de vender valor agregado e entregar uma experiência incrível para a margem valer a pena. Senão o cliente vai dizer, cara, eu não vou pagar isso aí que tu está querendo. Então tem que ter margem, tem que ter recorrência. O que que é recorrência, Olavo? Esse cliente tem que vir várias vezes, mas não para reclamar. Ele tem que vir várias vezes. O Isival botou tudo ali, ó. Atendimento é tudo. O cliente tem que vir várias e várias vezes na recorrência. Ah, mas a revisão é de 6 em 6 meses. A revisão é. A revisão é. Mas uma higienização. Tem cara que lava o carro todo sábado. Sim. E ele lava. Até hoje eu não entendo. Ele lava o carro todo sábado, lava num posto, paga R$ 100 lá. Por que ele não lava com a gente? Ah, mas porque a minha lavagem é só para fazer as revisão de carro zero e usar. Porque a gente não está vendo como um business. A gente não olha aquele pedaço ali como um negócio e acha que ele é só para lavar os carros que passam na oficina, porque a montadora exige. O mal Aí ele vai ser necessário. o quê? Vai ser um custo, vai ser necessário. Como está cheio de gente ganhando dinheiro, fazendo o contrário, Isso. vendendo essa lavagem. Mas, ou essa limpeza, essa higienização, o nome que a gente quiser dar. É. Essa estética, né? Toda essa coisa de estética que o Lelan trouxe bem. Recorrência é isso. Outra coisa, o cara, ele compra chaveiro, compra cinto, compra boneco, compra tudo de outras marcas. Sai com um Nike gigante na testa aqui, dizendo, olha, eu paguei R$ 100 nesse boneco, ou propaganda da Nike. Por que ele não está com a propaganda da tua marca? Ele poderia, isso é recorrência, isso é acessórios, acessórios e boutique. E, falei, ó, margem, recorrência e aí escala. Oh, escala? Agora eu vou trazer mais gente fazendo recorrência e margem. Aí o meu negócio, isso é um mantra, pessoal. Ó, o, o César trouxe aqui, ó. A pandemia fez o digital ser em um ano mais ou menos o que seria o que o cinto de segurança demorou 20 anos para acontecer. Virou coisa do dia a dia. Isso. Verdade. E mais, a gente fez em um ano o que ia levar 10, Isso. né? Ia levar 10 para convencer. O Exatamente. Simval, pô, eu vou ler aqui porque o Simval escreveu e eu sou cego, né? Tô com 45, eu tô ficando cego. Hoje eu atendi um cliente na concessionária relatando que tinha um barulho na porta do passageiro. Após dar uma volta com ele, diagnostiquei que era o suporte do cabo de freio de mão que fazia barulho no meio do carro. Daí é importante verificar antes do veículo entrar em serviço. Parabéns, Simval. Eu bato nessa tecla tanto. A gente não pode botar um carro para dentro da oficina e abrir uma ordem de serviço, que é um documento oficial, para ver se tem algo. Sim, sim. Antes, a gente deveria ver se tem algo real e ser capaz, claro, de dizer para o cliente: olha, isso aqui. Porque abrir uma ordem de serviço, né, Darlan? O que que uma ordem de serviço é? Um Documento documento. legal. E, Legal. e Aí vai lá só, com o homem de capa preta e já era, né? deixa eu só te falar um case nosso lá na operação que a gente tem, aí até pegando o gancho do Simval. A gente tem um processo, né, de atendimento nas nossas lojas que o que que acontece? Quando o cliente agenda, prepara a agendadora, já está preparada, treinada para isso, algum ruído anormal, alguma coisa, a gente agenda já com um teste de rodagem, tem um formulário para esse tipo de teste. E funciona, isso aí não é para inglês ver. Funciona bacana. Quando o cliente está reclamando de algum barulho, chama o piloto de teste ou o chefe de oficina mesmo, vai lá, porque o consultor, ele, no nosso caso, ele é focado no atendimento, na venda, né? Aí o responsável técnico vai lá, preenche isso e para passar para o técnico a visão técnica. Entendeu? O barulho é na roda dianteira, que o cliente fala barulho na frente e passa andando normal. Aí vai andar com o cliente, é naquela situação, naquele. O, o chefe de oficina, o piloto de teste vai lá, detalha isso na roda dianteira, passar em piso irregular a 40 por hora. O tempo que você ganha fazendo o serviço que dá tempo de otimizar a sua oficina é gigantesco. Então, assim, é um procedimento simples, mas tem que ter o processo, tem que criar o hábito de fazer.
É lógico que quando você tem uma demanda muito grande, você não consegue fazer isso. Porque você está colocando carro e querendo tirar carro de dentro da oficina, aquela loucura. Então, mas são coisas que melhoram o seu dia a dia e te rentabilizam mais, que a sua oficina vai ficar não vai ficar dormindo um carro lá por causa de barulhinho de freio, de pastilha. Muitas vezes é o acionamento do airbag, desde a época de Toyota, quando você pisa que aciona o ABS, que desculpa, o airbag no ABS, aquele barulho do acionamento. Quanto cliente que resolve o carro, nem precisa ficar parado, você aproveita para fazer outra coisa, porque não vai ficar de um dia para o outro ali. Então, você melhora o seu fluxo de oficina, você não fica com peça parada, você gira, né? Os carros que precisam girar. Então, é uma cadeia, né? Aproveitando esse gancho aí, para dar um case aí também. O Darlan trouxe um item. Toda vez que eu converso com alguém que são de marcas japonesas, asiáticas, Sim, sim. é muito forte a questão, a cultura que existe nessas marcas. Eu sei que outras marcas já têm também, mas essas marcas é muito forte a cultura dos questionários. Os questionários, a cultura de perguntar, fazer uma entrevista consultiva, Sim. ela é metade do reparo. Metade da solução está na pergunta, a outra metade vem depois. Mas metade está na entrevista ali. E isso a gente vê muito forte, né? E a gente eu acho que na do Rui, a Rui participou aqui, a gente conversou muito nisso, e lá tinha assim, cara, mas às vezes não tem tempo de fazer, como é que a gente poderia antecipar isso? E lá na do Rui a gente chegou a uma conclusão que um item que hoje, por conta da pandemia, abriu essa oportunidade, é que a gente pode fazer no Google Form, a pesquisa, o questionário, e mandar no WhatsApp para o cliente no agendamento e falar para ele, olha, nós estamos confirmando aqui o agendamento, aí é muito importante que o senhor, porque como tem um item lá que é um barulho que o senhor está anotando, você precisa 3 minutos, 5 minutos aqui, preencher quando o senhor chegar aqui na consultoria técnica e a gente já poder ter um encaminhamento mais correto. Aí lá a gente falou assim, poxa, mas e quem não responder? Bom, nós não estamos focados em quem não responder. Nós estamos focados nos ganhos de quem responder. Porque respondeu lá facilita a nossa vida, né? Não, e uma coisa, o próprio cliente, você mostrando para ele que é importante para o carro dele não ficar parado, ele vai enxergar. É lógico, vai ter casos, mas a minoria que não quer. Geralmente aquilo incomoda o cara e o cara quer resolver. 5 minutos não vai me atrapalhar. Quando você mostra isso para ele, consegue enxergar, o negócio gira muito mais rápido. Aí, ó, pessoal. Eu digo, nós estamos com 38 minutos de live. Toda live que faz aqui é um MBA do nosso setor. É um MBA do nosso setor. Quando você vai lá no YouTube, youtube.com/canal do pós-venda, se não fez ainda terminar essa live, vai para lá, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, e compartilha com a galera, compartilha com os caras da tua empresa, diz, olha, cara, tem um louco lá que toda terça e quinta-feira, às 8 horas, o cara faz uma live do pós-venda, para trazer mais gente para cá, para isso aqui crescer cada vez mais e a gente aprender um com os outros. Toda live é um MBA, sempre tem insights bacanas, dicas legais, a gente sempre sai com alguma coisa aí, eu aprendo muito. Aprendo porque eu participei das 63 edições que tiveram. Pô, o que eu já aprendi aqui, vocês não fazem ideia, cara, vocês não fazem ideia. E obrigado aí todo mundo que tá mandando ver no chat, dando as suas observações. O Maurício está aí com a gente. Ô, Maurício tá que tá. Ô, Maurício, deixa eu falar uma coisa. Parabéns, hein, Maurício? Eu estou acompanhando os teus textos lá que tá botando no LinkedIn. Tá mandando muito bem, Maurício. Vocês não acompanham o Maurício Pacheco, ó, passe a acompanhar esse cara no LinkedIn. Ele fala muito sobre KPIs, manja muito de KPIs. Eu aprendi um monte com ele sobre KPIs importantes. Não o nome do KPI. Porque decorar nome, cara, não adianta. O Maurício, ele vai lá e fala, cara, esse KPI aqui, ó, ele é importante por isso, isso, isso. Se ele sai para cá, acontece isso, isso, isso. Se ele vai para lá, acontece isso, isso, isso. Para ele ir para cima, você faz isso, isso, isso.
muito legal. O Maurício manda muito, pessoal. Manda muito bem. KPIs, cara, eu pago um pau para esse homem aí. Bom, ô Darlan, tá fácil as coisas pro teu lado, hein? Vamos, tá fácil, não, tá Tá fácil, fácil, pô. tá fácil. Vamos, tá suave. O Tá pessoal tá suave. pegando leve contigo aqui, ó. O pessoal só tá botando coisinha, só coisinhas tranquilas. Olha aqui, ó, o Silval, obrigado aí pela sua participação, obrigado mesmo. A satisfação do cliente faz ele voltar na oficina, na nossa oficina sempre, cara, sempre, Sim, né? É isso aí mesmo. E, isso é e ele já fato. disse, cara, um cliente encantado com a gente. Eu sempre digo assim, ó. Eu não gosto muito da palavra fidelização, é uma coisa minha, tá, pessoal? Porque a fidelização eu acho ela meio assim uma palavra que eu não gosto muito dessa coisa. Tem que ser fiel. Não sei. Eu prefiro um cara encantado. Por quê? Porque quando o cliente pode optar, e ele tem como, o Darlan trouxe um quesito. Teve clientes que perderam a condição financeira. Isso. Se a gente não tem um apoio financeiro do nosso lado forte para fazer em parcelas melhores, se a gente não tem um financiamento robusto para dar para o cara, ele não vai poder acessar o nosso serviço. Ele não tem o dinheiro. Ele vai buscar num lugar mais barato. E aí essa coisa de fidelizar, fica assim, perdi o meu cliente, esse cliente era meu, ele era meu. Isso é uma coisa que eu acho muito possessivo. E toda coisa muito possessiva, ela tende a não ser bacana. Agora, quando a gente encanta as pessoas, o que acontece? Se ele tem as condições, ele bota o nosso nome na mesa. Só em colocar na mesa o nosso nome com outros lugares, a gente está sendo lembrado. E pelo encantamento, aquela memória da experiência que ele teve várias vezes, que foi no nosso pós-venda, ele pode optar por aquilo e dizer, cara, eu posso, esses caras sempre superaram as minhas expectativas, sempre me encantaram, eu vou ir lá. Isso não é fidelizei o cara. O cara não está preso, não. Ele vem porque ele quer, porque ele realmente está encantado contigo. Eu gosto muito desse quesito. Agora vamos aqui, ó. E o segundo, porque até agora tudo é lindo, né? O cara está na garantia, o cliente foi lá, comprou um É, carro novo, legalzão. e está ali, né? O cliente está amando. Mas nós falamos em algum momento nessa live dos 40 e tantos milhões de automóveis. Cara, a gente vende de 2 a 3 milhões de carro por ano. Os 3 primeiros anos ali, a maioria das montadoras tem isso de garantia, outras 5, mas vamos pegar essa média, 3 anos. Nós estamos falando aí de até no máximo 9 milhões de veículos. Tudo bem, essa galera está circulando aí no nosso pátio. Mas e os outros 40 milhões? Os outros 40 milhões estão na mão do segundo proprietário e do terceiro proprietário. É os seminovos. São veículos muitas vezes que já acabaram de sair da garantia, mas tem clientes que têm perfil financeiro e psicológico bem semelhante, perfil comercial bem semelhante do cara do veículo 0 km. E eu sempre digo que são assim clientes que muitos deles têm tudo para estar no nosso pós-venda. Então a minha pergunta é: o segundo e terceiro proprietário dos veículos seminovos, eles são vistos como oportunidades para o nosso pós-venda nas concessionárias, Alain? E se são vistos, tu acredita que, será que a gente realmente faz algo para atrair, para focar essas pessoas? Cara, eles são importantíssimos, sim. Mas eu acho que o trabalho poderia ser muito melhor. É um mercado expressivo, né? Eu acho que a gente não trabalha como deveria. Uma que antes a gente tinha um volume grande de carros e na garantia, por exemplo, na Hyundai são 5 anos, na Toyota eram 3, agora são 5 também. Então você tem uma demanda de isso, e a rede de concessionárias, você sabe, ela não vai crescer proporcionalmente, porque tem os critérios de montadora, de mercado e tudo mais. Então, assim, mas é um cara que a gente não poderia perder, porque ele está comprando um carro, ele, ele se identifica com aquele produto, independente da marca.
Então, aí você falou de encantar, né, cara? Eu acho que encantar, eu concordo com você em tudo, mas eu gosto da questão do cara virar fã da marca, Ah, agora sim, agora eu entendeu? fiquei teu fã, cara. Vou passar a usar isso aí, ó. Fã da Aí, marca. porque o cara, Adorei, velho. independente de se o carro tem 10, 20 anos, o cara leva lá porque ele gosta que o carro não dá problema, porque ele faz o serviço, ele acredita, ele tem confiança no consultor que está ali, olhando no olho dele. Então, quando você trabalhou também, você sabe, quando o cara confia no consultor, eu já vi o cara, cara, eu só quero que você fica com a chave, faz o checklist aqui, porque é seu procedimento, me manda só depois aí. O cara não quer nem saber que ele confia no cara, porque em algum momento ele teve empatia com aquele cliente e foi coerente, entendeu? Então, esse cliente a gente está perdendo, por quê? Porque a gente atende a demanda que tem ali no momento. E um trabalho de, sei lá, específico para isso, tem algumas marcas que fazem, outras não, mas o mercado em si não trabalha forte. Isso é um nicho expressivo, que também assim, o cara tem uma concessionária na cidade, uma por marca. Você tem uma frota circulante imensa, entendeu? A gente perde muito. Então, eu acho que a gente poderia melhorar com uma série de coisas, mas aí depende da cidade, é menor para maior. O Brasil é continental, então eu falando aqui algumas coisas para uma realidade não vai adequar. Então, você, como gestor, tem que olhar a sua realidade e tentar extrair o melhor ali para você, né? Eu acho que essa é o verdadeiro trabalho que a gente precisa fazer como gestor, entender o meu mercado ali local e falar, pô, no meu caso, não dá para ter uma plataforma para um cliente que está entrando comprando um carro seminovo, porque o custo é alto. Mas determinado local dá para fazer isso. Poder aquisitivo é outro e tal. Então você tem que ter dados precisos na mão. Hoje o pessoal fala muito de dados, né? A gente precisava melhorar, afinar os bancos de dados aí desses não sei quantos milhões de carros aí que a gente estava falando, porque é muito superficial, a gente não sabe quando o cara vende o carro. Agora, a questão do recall aí está ajudando a gente manter os bancos atualizados para trabalhar isso. Eu acho que isso é importantíssimo. E o cliente se sente valorizado, ele comprou um carro mesmo de segunda mão, o terceiro dono. Quando ele, pô, a marca entrar em contato, ou a concessionária falando, pô, ele tá sabendo que eu já comprei o carro. Que isso, os caras estão lá na frente. Isso valoriza, isso faz o cara virar um fã. Isso aí é demais, não dá para acreditar. Então, eu acho que esse tipo de cuidado dá para ser feito e a gente trabalhar, né, em cima disso aí para melhorar. Que aí a questão do custo, pô, o cara não tem um valor X hoje, mas se eu sou fã, eu vou dividir em 10 vezes, meu amigo. Faz aí porque eu confio, entendeu? Eu, como cliente, falando agora, sem ser o Darlan gerente da unidade, quando eu quero um produto, confio, pô, às vezes não dá, vai meter o pé na jaca, mas você faz porque você é fã do negócio, entendeu? Então, Aí a essa gente sabe, paixão. né? A gente sabe, usando a consciência não pode, né? Mas quando o cara vira fã, é esse tipo de situação que ocorre, né? Essa é a Ó, cara, diferença. puxa, Darlan trouxe umas coisas tão bacanas aí. Olha aqui, essa questão de fã, adorei isso aí que o Darlan falou, porque quando a gente quando a gente torna o cliente um fã da nossa marca, um fã da concessionária, um fã do nosso departamento, um fã de quem está atendendo ele, eu sempre digo para os consultores técnicos, o cara fala assim, Olavo, qual é o objetivo que eu tenho que ter como consultor técnico? Eu sempre digo, para mim é um só, o cliente querer ser atendido pedindo o teu nome. Isso. E a maioria deles fala assim, mas como assim? Cara, tu tem ideia de quanto forte é isso? Tu consegue entender o quanto poderoso é uma pessoa que as outras pessoas falam o nome dela? Sim. Porque falar assim, eu fui na concessionária da marca X, eu fui no pós-venda, desceu um degrau, legal. Ah, eu fui atendido pelo consultor, desceu mais um degrau. Mas até agora, não tem humanização nenhuma, não tem ninguém, qualquer um é um lá me atendendo, dentro do padrão, me atendendo no padrão. Olha,
Eu fui na concessionária X, fui lá no pós-venda dos caras e o consultor técnico Darlan me atendeu. Cara, eu só quero ser atendido por aquele cara. Você tem ideia da força que é isso? O cara é teu fã. Isso tem uma força muito forte. Então, adorei o que o Darlan trouxe aí. Enquanto o Darlan ia falando, a galera veio, o Sérgio falou assim, pô, o maior trabalho do gerente é quebrar o paradigma de que tudo é mais caro no concessionário. Falando dos segundos, terceiros donos. Olha só, que coisa legal que ele trouxe aí, né? Da importância da precificação. E eu tenho um desafio, ó, ninguém é obrigado a concordar, tá? Ninguém, é o disclaimer que eu estou fazendo, ninguém é obrigado a concordar. Mas eu sempre digo o seguinte, minha posição. Às vezes eu converso com a galera e falo assim, quem é que tu quer trazer para o teu concessionário? Ah, não, eu quero todo mundo que for possível. Eu sempre fico preocupado quando o cara me fala isso. Não, mas qual é o perfil do cara que tu quer trazer? Não, meu, pô, a minha marca tem tantos milhões de carros aqui na cidade, eu vou o máximo possível. Eu sempre digo, cara, tu conhece o conceito de nicho? Conhece o conceito de que tu não precisa atender todo mundo. Tu precisa encher o teu espaço com todo mundo que queira pagar o que você quer cobrar. Esse é o melhor princípio do mundo. É isso que a Apple faz. A Apple não quer vender para todo mundo. A Apple ela chega e diz assim: eu quero vender para todo mundo que topa pagar 10 mil reais num celular. É isso que é a estratégia dela. E como é que ela. Esse é o lema dela. Mas tem 200 milhões de brasileiros no Brasil. Nossa, vou vender 200 milhões de celular. Ela não quer isso. Ela não quero vender para 200 milhões de brasileiros. Eu sei que tem 200 milhões. O mercado potencial é, mas não quero. Eu quero aquela parcela. Eu tenho aqui na minha loja a capacidade de vender 1.000 celulares por dia. Eu quero vender 1.000 celulares a 10 mil reais cada um. Agora eu quero é achar esses clientes para colocar aqui. Porque imagina se a gente atrair para o nosso pós-venda todos os clientes que não querem pagar. Que preço é um problemão para o cara. Aí já é problema para você. A gente vai ter um trabalho, e o Sérgio colocou muito bem, vai ser um trabalho monstruoso. Isso. Agora, quando eu me comunico com aquele cliente que tem o perfil alinhado com o que nós estamos oferecendo, que é o que o Sérgio falou, né? É o mostrar todo o valor agregado daquilo que a gente faz, aí esse cara tem alinhamento com a gente, é mais fácil. É muito bacana, o pessoal foi trazendo aqui a personificação do consultor para o cliente, é como o médico da família, é só com ele, o caso que o Maurício trouxe, é muito legal. Exato. O Sival ainda trouxe, ó, não é simplesmente mostrar um orçamento para o cliente, é muito importante explicar item a item, e se possível, levar o cara até o carro, mostrar as peças serem trocadas, isso mostra a transparência, isso está mudando muito a digitalização também está ajudando hoje o técnico, com o próprio celular, fazer um vídeo junto com o cliente, que às vezes não está ali, né? A gente não tem o cliente. O Maurício trouxe que a análise de perfil de cliente deve ser diária, outro item importante. E ó, o Rui, nós temos que ter amor pelo que fazemos. Quem tem amor pelo que faz, vai atrás das informações para ser um profissional importante, contrate quem tem amor pelo que faz, o restante ele aprende. Se você tem amor pelo que faz, com certeza o cliente irá virar seu fã. E aí é um ponto que muitas lives aqui, a gente tem trazido esse tema. Se nós não levantamos da cama dispostos a servir aos outros, nós não servimos para nada. Ah, é muito radical esse teu ponto, Olavo. Pode ser, mas esse é o meu ponto. Se nós não levantarmos de manhã para servirmos aos outros, para que nós vamos servir? A gente tem que resolver o problema das outras pessoas. Nós estamos aqui fazendo isso por amor à nossa profissão, por amor ao que a gente gosta. E isso faz tudo acontecer. Ó, o Maurício trouxe aqui, ó. Ah, Olavo, você falou em capacidade da loja. Isso deve ser analisado antes de definir quem queremos atender, para direcionar a nossa prospecção, para lotar a oficina com aquele cliente que são interessantes ao nosso negócio. Cara, não falei para vocês que o Maurício é o cara dos KPIs e dos porquês?
Olha o que ele trouxe aqui. Qual é a tua capacidade? X. Beleza. Agora vamos. E qual é a minha hora? 300, 400 reais a hora. Tá bom. Agora vamos atrás, prospectar o cliente. Ah, mas e o cara da garantia lá? Mãe, esse vai vir, não adianta, né? Estou falando daquele cliente, vamos prospectar o cliente que tem o perfil para os nossos 400 reais e vender para ele. Agora, não pode acontecer, o Darlão pode dizer, se ele discordar, ele está 100% aqui livre para isso. É assim, ó. Eu até tenho que cuidar para depois essas empresas não me processar. Mas não é, são perfis diferentes, só isso. O que não pode acontecer é nós criarmos uma expectativa de experiência do cliente e cobrar também por essa experiência, como uma loja, uma boutique, uma Louis Vuitton, e atender como uma Magazine Luiza. Aí não pode. Oh, mas a Magazine Luiza é ruim? Não, ela é muito boa. Mas o que ela faz? Ela direciona toda a estratégia de comunicação dela, dizendo, ó, vem aqui que eu tenho uma condição para ti, vem aqui que a galera vai te atender, vem não sei o quê. Mas ela não cria uma expectativa de que você é a coisa, você vai ter, sabe, você vai tomar um cafezinho numa xícara com uma rodinha de ouro e vai ter um chá, um café das montanhas do Himalaia. Não é isso que ela vende no marketing dela. E aí a gente vai lá e, pô, legal, cara, paguei X, fui atendido, fiquei na fila, não sei o quê, andei um pouco na loja até alguém me encontrar, mas tá legal, era isso que eu esperava. Agora, se o cara diz para mim, olha, vem aqui que é 400 reais a hora, vem aqui que eu sou Louis Vuitton, e eu chego lá e o atendimento é de Magazine Luiza, aí eu vou ficar frustrado. Com certeza. Você não vai Não tocar, é? não vai ter o fã que a gente falou. Você Não vai vai ter. ser teu fã. Não Não. vai ser teu fã. Esse cara ele vai uma vez e se for só necessário. Isso aí você vai acabar atrapalhando o que você está querendo fazer. Então você tem que entender a sua realidade, né? Se a realidade, por exemplo, do Magazine Luiza é essa, você tem que saber. Pô, a minha realidade aqui é essa. Tem que ser consciente também, eu acho, entendeu? Eu consigo chegar nesse ponto. Isso aí. E Ó, desculpe, pode terminar, não, não, né? então eu acho que é muito isso, da autoavaliação, né? Você tem que fazer, ser autocrítico, não achar que tá no mundo de As Mil Maravilhas e, na verdade, você tá aqui na Terra. E tudo que nós estamos falando agora conecta diretamente com a nossa próxima pergunta. Porque nós estamos lidando com a questão de perfil, e aí várias vezes o Simval traz muito isso da experiência do cliente ser boa, do cara ter satisfação, e aí o, ele trouxe lá de que, pô, pega um cara que faz por amor, porque ele vai servir, vai ser boa a experiência. A próxima pergunta é essa, cara. Quais são os principais desafios aí enfrentados hoje para buscar a satisfação dos nossos clientes, que hoje são conectados e estão 100% empoderados pelas redes sociais? Se antes o boca a boca positivo era legal e o negativo era destruidor, Sim, imagina hoje que esse boca a boca é digital e que um post pode atingir mais de 1 milhão de pessoas. Esse post pode ser, cara, vem aqui com o Darlan é incrível e sim, pode mudar a tua vida profissional e o movimento na tua empresa. E ele pode ser um post do tipo, cara, não venha nunca aqui porque o atendimento é péssimo. Então, quais são os desafios hoje, Darlan? eu acho que o maior desafio, já presenciei algumas situações assim, né, pesquisando, não eu pessoalmente, não, graças a Deus, negativo, no caso negativo, né, mas já vi algumas pessoas passarem por isso aí, mas eu acho que a maior dificuldade, cara, é manter a tua equipe e você mesmo preparado e antenado com o que está acontecendo nesse mundo digital.
entendeu? A gente tem que pesquisar, tem que estar por dentro, tem que estar sabendo o que está acontecendo, o que estão reclamando. Isso é muito da pessoa que é interessada em correr atrás. Eu acho que quando você está preparado, por exemplo, você está tendo muita questão jurídica aí por determinado assunto, é um formulário que você não preencheu que está te ferrando, porque às vezes o cliente nem sempre está agindo de boa fé ali, não está querendo resolver o problema, ele está querendo isso te prejudica. Se você está preparado, tem uma estrutura para isso, você consegue, mesmo que seja negativo, você tem todo o argumento para poder, né? Lógico que às vezes vai fazer uma ferida grande, mas você tem consciência e isso com o tempo vai se sobressair o que é certo, a verdade, né? Que a gente fala a verdade de quem está tratando. Então, eu acho que quanto mais o profissional está preparado para esse tipo de situação e antenado, até mesmo para ajudar o cliente, às vezes ele vê num programa tal que algum procedimento novo aí para o carro, a questão do recall agora que está ocorrendo direto, o cara não está preparado, o cara chega lá na concessionária e fala, não acredito que você não está sabendo disso. E tem gente que ainda chega, tem gente dentro das unidades aí que não está por dentro. Mesmo às vezes você passando e tudo, a pessoa tem que ter essa busca de conhecimento na área que ela está, né? Eu acho que isso é importante, botar na cabeça deles isso, que eles precisam. Hoje é que nem tudo é digital, tudo você precisa estar antenado. A notícia do futebol, você sabe todos os jogos. A notícia da moda, você sabe toda a tendência. Do celular, mas e do seu negócio, do que você faz para viver, para trazer o seu sustento, para poder, né, ganhar, conquistar suas coisas? Por que você não se abastece disso? Não, tem que ou o gestor cobrar, ou não. Isso é de cada um. Eu acho que o principal trabalho hoje em dia é mostrar para a equipe, para o próprio cliente, você está preparado, que você tem um argumento, pelo menos, para debater com ele das coisas que vem de internet e tudo. E sempre, lógico, isso aí não precisa nem falar, né? Com honestidade né? Sempre em primeiro lugar é isso. Eu acho que você sempre falando com a sua verdade, não tem tempo ruim, não. O Darlan fechou bem essa pergunta. E aí conecto com o que o Sival trouxe. O Sival botou assim, motivados. E aí o Darlan vem e traz, cara, o nosso time, o desafio não é o cliente. O desafio não é ele estar empoderado. O cliente é o cliente, o cliente tem duas pessoas na face da Terra, um é cliente do outro. Já teve o cliente. O que veio acontecendo são as maneiras, as tecnologias foram mudando para o cliente se empoderar sempre. Então, não é o cliente, somos nós. E aí o Darlan traz muito bem isso. Eu gosto muito. Cara, a gente consegue ver aqui, pessoal, na live, bem quando o cara, ele é alguém de performance. E o Darlan mostra que é, com certeza, alguém de performance. Porque quando a gente não é performance, a gente joga para o terceiro. Não, essas redes sociais ferram a gente. Ah, não, o cliente hoje está muito chato. Isso é jogar para o cliente a responsabilidade de tudo. O que o Darlan fez? Não, cara, o desafio é nós estarmos preparados, antenados, se desenvolver a nós e nosso time para dar conta dessa realidade. Sim, a verdade é essa. Então, se o cliente está empoderado, nós também estamos empoderados. Como que estamos? Toda vez que eu chego para dar um workshop ou qualquer coisa com os consultores, eu pergunto para os caras, e aí, como é que vocês estão na internet? E aí eles falam, como assim? Nós temos site e tal. Não estou perguntando da concessionária, estou perguntando você, ô fulano. Imagina que o Darlan é aqui. Como é que você está na internet? Só eu tô no Instagram, tô no TikTok, fiz até dancinha lá no pós-venda. Não. Eu quero saber como é que está a tua reputação. Se eu pesquisar aqui, o que eu vou achar sobre você? Se eu pesquisar aqui, o que eu vou achar do teu pós-venda? E aí é sobre você, meu amigo. Sim. Se eu pesquisar no Reclame Aqui, o que estão falando lá? Se eu entrar no Google, o Google
todas as concessionárias têm a página delas no Google. Google Place, Google My Business. O que tem nas avaliações lá? Ah, mas vai ter reclamação? Claro que tem. A gente não acerta o tempo todo. A gente acerta e erra. A questão não é essa. A questão é que se a gente está antenado no que eles estão falando lá, e quando a gente olhar uma coisa que está sendo reclamada, a gente tratar aquilo. Quando, é o que o Darlan falou, estar antenado. Cara, se a gente... Hoje, se o nosso time, se nós não estivermos pelo menos uma vez a cada 15 dias olhando a nossa reputação digital no Google e no Reclame Aqui, a gente está meio afastado do digital. E aí o que acontece? Normalmente o consultor, quando ele não está ligado nisso, é o consultor que fala assim, pô, o cliente chega sabendo mais do que eu do problema. Eu nem sabia que tinha circular tal, XPTO, lá e o cliente tem até a cópia. Exatamente. Mas a culpa não é do cliente, meu amigo. Não. A culpa é que você não está antenado no que está acontecendo. Você tem que sair do nosso... Hoje, pessoal, nosso mundo é físico e digital. Não adianta. A gente tem que ter essa noção. Então, tem que olhar. Ah, mas Olavo, pô, cara, olha o nome do site, Reclame Aqui. Não tem um elogio lá. Cara, se você precisa disso, vá procurar um psicólogo. Não é, a gente não pode precisar de elogio dos outros para fazer o nosso trabalho bem feito. Vai no Reclame Aqui e olha as reclamações. Ali vai ter um aprendizado. Tem as que faz sentido, tem as que a gente sabe que não faz sentido, a gente vai tratar. Ser humano é ser humano. E aí vai ver onde tem, vai no Google, tem elogio, aí pega o elogio, abraça o elogio, faz um carinho no teu ego lá no elogio. Tá, legal. Tem uma reclamação, trata aquilo, entende por que está acontecendo isso. A verdade é essa. Essa é a realidade. O Maurício trouxe um item, ó. Ele falou assim, cara, com as redes sociais de hoje em dia, colocando valores em um lead de cliente insatisfeito, ele pode valer milhões de reais. E é a mais pura verdade, cara. Sim. Dependendo de quem, do poder que aquele cara tem ali, meu amigo, o cara faz um estrago tremendo. Mas quando faz um estrago, quando ele reclama, não. Ó, o Simval falou o seguinte, atendendo o cliente, viu que o carro precisa de um polimento, ofereça. Cara, depois eu vou falar sobre isso, vou abrir um parênteses sobre isso aqui. Eu adoro essa questão. A questão não é o problema, não é empoderamento nem a reclamação. Eu vou dar um exemplo. Eu posso, de repente, ir na concessionária que o Darlan é o gestor. E acontece uma falha. Cara, pode acontecer. Sim. Aí eu vou lá e faço uma reclamação ou no Reclame Aqui, ou eu vou mesmo lá no Google e boto no site, no Google Business da concessionária, vou lá e cara, 1 estrela, pô, fui lá, não sei o que, não sei o que. Ela tá lá. Essa reclamação lá, sem ninguém pra ela, tem um peso enorme. Tem um peso enorme. É um cliente falando e uma resposta da concessionária. E que resposta a concessionária está dando? Eu não estou nem aí para ti. Não estou nem aí. Meu, pode reclamar porque eu não estou nem aí. Sim. Não, mas não é, Olavo. A gente faz uma tratativa interna. Pois é, só que só tu sabe. E todos os possíveis clientes que consultam no Google e leem aquilo ali não sabem. E o que eles estão interpretando é, pô, esses caras não estão nem aí para a reclamação do cliente. Agora o Darlan entrou lá e falou assim, pô, seu Olavo, pô, não é um costume da nossa concessionária aqui acontecer esse tipo de procedimento. Fico muito preocupado com o que está acontecendo. Eu vou entrar em contato com o senhor aqui, não sei o quê. Vamos conversar, porque não. E aí ele faz uma tratativa. Quem está lendo diz, ó, erraram, estão tratando. E muitas vezes o cliente volta lá e diz depois, cara, ó, os caras resolveram. Eles erraram, mas depois eles resolveram. E é isso que o ser humano quer. O ser humano, o possível cliente, ele consulta no Google, ele olha, ele quer empresas de verdade, né? Se só tem elogio, o cara diz, não vou lá, não. Tá tem algo estranho aí, meu amigo. Isso não existe. É os 50 Agora, reais aí. É os 50 reais. Agora, se só tem reclamação e não tem nenhuma devolutiva, também tem uma mensagem sendo dita. Sim. Eu sei que muitas vezes não é o que a gente está querendo passar.
mas é o que está passando. E está passando descaso. Não permita isso. Não permita isso. Ó, César trouxe, ó, o digital trouxe à tona a necessidade de falar a verdade, tanto para clientes assim como para todos os funcionários da loja. E olha que incrível. O Darlan várias vezes ele disse assim, cara, a verdade, seja você, seja sincero. A verdade, ela vende, meus amigos. Agora, se a gente está pensando em cliente, 1h10, acho que está na hora. Está na hora da a gente ir para a matadora. A matadora. O Darlan até foi tomar uma água agora. Você achou? Vamos Ele tomou nessa. uma água, se ajeitou, arregalou os olhos. O japonês abriu o olho. O japonês abriu o olho, é porque o bicho vai pegar agora. O Darlan, como que a gente implementa uma cultura centrada no cliente nas concessionárias? Ó, pessoal, uma cultura centrada no cliente. Não no que é importante para nós, não no que é importante só para a concessionária, para a montadora. No cliente. Como é que tu acredita que pode ser feito? Esse é um assunto vasto, tá, pessoal? Não vai mergulhar nesse Acertar item, sobre isso vamos aí fazer uma não, live né? só disso. Mas dá uma pincelada aí. Cara, assim, isso é um ponto de vista meu, uma posição minha, sabe? Que eu acredito, isso eu acredito. Que, assim, a gente tem que ter processos. Eu venho da. Você sabe, eu venho disso. Eu acredito nos processos. Tem que ser uma cultura, tem que estar enraizado dentro de qualquer empresa que seja. Eu acho que isso é importantíssimo porque dá um norte, sabe, firme. E tem que estar presente isso com todo mundo que trabalha, toda a equipe, todo o setor que tem que entender isso. Eu acho que isso é importante, o processo. Mas além do processo, o processo é secundário. Ele é importantíssimo, mas ele é secundário. O importante é a empatia que a gente estava falando, entendeu? É a empatia com qualquer tipo de cliente. A gente vê aqueles treinamentos de neurolinguística, PNL, tudo aí é importante, mas a pessoa tem que querer, né? Eu acho que a empatia é o primário nesse caso, cliente. E quando o cara sai, um cliente X que é mais complicado, mais detalhista ali para você tratar, quando você tem que estar mais preparado, zero a conta. Começa. Eu tô começando agora o dia, cara. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, de sempre zerar a conta, começar bem com o cliente, entender o que ele precisa para atender o que ele necessita, mas trabalhando, lógico, com o processo. Eu acho que é um link, isso é primordial. E finalizando com a verdade sempre, né? Então, eu acho que esses 3 itens, eu acho que fortalecem tudo isso aí que você me perguntou. Isso é uma opinião pessoal que eu acredito. Então, compartilhando aí com vocês isso aí. Essa é o meu pensamento sobre isso aí, entendeu? Não, a gente não pensar no passageiro, no agora. É lógico, o cara vai vir porque ele não é necessário, mas, pô, é como eu queria que fosse comigo. Entendeu? Ah, pô, ralei o carro do cliente ali, pô, me fala. Não tenta me enganar, entendeu? Ah, vê a peça errada, já fala logo que, entendeu? Falhou o processo. Eu prefiro assim, eu como cliente, Darlan como cliente. Então, eu acredito nesses 3 pontos aí, Olavo. Acho que para fechar sua pergunta, eu acho que não sei se atendeu aí, a rapaziada que tá vendo também conseguiu entender, mas é isso aí. Pô, mas olha aqui. Cara, eu anotei ali no meu caderninho capa preta, porque eu até vou botar botar nos meus treinamentos. Olha só, vamos conectar esses 3 caras numa ordem que eu acho que faz todo sentido. Pensando aqui na cultura centrada no cliente, uma jornada centrada nas necessidades do cliente. Primeiro ponto, empatia.
Porque a empatia, porque ao botar o sapatinho do cliente, eu realmente entendo as dores, as necessidades do cara. Eu posso estar do lado de cá, sem usar a empatia, olhando só para o processo e dizer, não, cara, pô, a gente tem aí, ó, o cliente pode ligar para nós e agendar, fica tranquilo, pode agendar, tem vários horários aqui de agenda, só ligar. Mas quando eu uso a empatia antes, e aí eu desenho o processo, a ligação cai na central, a central manda faz uma pergunta para o cara o que ele quer, aí o cliente diz, é agendamento, aperte 2, manda para a menina do agendamento, a menina tem as perguntas, tem o processo desenhado, ó. Mas como não foi feita a empatia, o cliente tem que ligar. Mas eu só começo a atender às 7. Quando eu boto o sapatinho do cliente, a empatia, e me coloco no lugar do cliente, a pessoa, mas se o cara, na hora em que eu estou aqui para atender, é a hora que ele começa a trabalhar, é a hora que ele está numa reunião com o chefe dele. Como é que ele liga para mim? Ou, como é que ele liga se nessa hora todo mundo está ligando e eu só tenho uma menina para atender, aí ele aí fica congestionado. Então, eu estou me colocando no lugar do cliente. Pô, mas alguns clientes poderiam fazer isso por WhatsApp. Pô, alguns clientes poderiam fazer esse agendamento em outro horário. Pô, então eu posso ter outros canais de fazer o agendamento, outros meios de fazer o agendamento. Aí eu posso desenhar um processo que eu, me colocando no lugar do cliente, o processo vai ser desenhado, sim, me entregando o que eu preciso, um horário que eu tenha disponível, perguntando as coisas que é necessário, tudo que é preciso para a minha empresa. Mas no horário e no canal que o cliente quer. E aí, cara, o Simval trouxe um item muito importante nesse bloco processo, que a gente está desenhando o processo. Ele botou assim, amigão, só não pode pular o processo. Então, uma vez que está desenhado o processo, lógico, eu tenho que seguir esse processo. Exato. E nós, brasileiros, pessoal, eu não sei, eu acho que quando a gente está naquela linha de montagem lá, sabe? Aí vai na hora de pingar as gotinhas, de respeitar o processo. Eu acho que quando vai pingar, não pinga. Porque a gente não curte esse negócio. E aí, você, Olavo, mas tu curte o processo? Então, eu também não curto. Eu me lembro quando eu comecei nesse universo do automóvel, eu fui fazer mecânica no Senai, curso técnico lá de mecânica. Lá nos anos, em 1989. Vamos falar. É assim, era no tempo que ainda tinha carburador. E aí, eu me lembro que no primeiro dia de aula, o professor falou assim, olha, boa, legal, vocês estão aqui, imagina aquela molecada, né? Não sei o quê, vamos fazer o curso de mecânica, vai ser 2 anos e 6 meses, vocês vão ser daqui profissionais, todo mundo vai querer contratar vocês, blá, blá, toda aquela história. E aí ele perguntou, alguém tem alguma pergunta? E ele, sim, fala, como é que é teu nome? Aí eu, meu nome é Olavo. Ô, Olavo, qual é a tua pergunta? Ô, professor, quando que a gente vai aprender a preparar motor? Aí ele assim, como assim, meu filho? Não, preparar, tirar mais potência, sabe? Arrancado, imagina, adolescente. Ele falou assim, não, filho, é o seguinte, deixa o professor aqui te explicar. Antes, tu vai entender os conceitos de como funciona. Aí depois você vai passar um tempão consertando e reparando. Aí depois que você dominar tudo isso, aí você vai poder mudar isso. Mas no primeiro dia de aula, eu já queria mudar. Então o processo é muito parecido. Alguém vai lá e desenha o processo. Antes mesmo da gente implementar ele, já tem alguém assim. Não dá para pular essa etapa como o Simvaldo, não dá para pular. Não, nós vamos fazer, vamos medir, vamos avaliar, e depois de muito tempo fazendo isso, aí nós vamos aprimorar, Kaizen, né? Nós vamos evoluir. Então é muito interessante isso aí. Olha, caro Darlan, pô, Darlan, obrigado por essa última resposta tua, porque trouxe assim, empatia, pessoal, empatia. Aí com empatia, a gente se coloca no lugar do cliente,
E o pessoal botou aqui, ó, o pessoal botou que ser atendido como a gente gosta. O Simval mesmo disse, cara, ó, o atendimento começa com uma conversa, o atendimento pessoal e depois o preenchimento de formulários e processos. O Maurício trouxe, é legal isso aí. E o Simval trouxe, você atender como gostaria de ser atendido. Eu concordo com isso e eu vou dar um. Às vezes, às vezes a gente tem que entender, por isso que é entender, é se colocar no lugar do cliente mesmo. Porque, por exemplo, tem gente que gosta de apanhar. Imagina que eu sou um desses caras que gosta de apanhar. Será que eu bater em todo mundo faz sentido? Às vezes não. Então, o melhor mesmo é saber como que o cliente gosta. É, claro, entregar aquilo no canal certo, da maneira que o cliente quer, desde que faça a gente existir, né? A gente também tem os nossos processos aqui. E aí o Darlan fecha dizendo assim, cara, se tu tem empatia, tu desenha processos que vão atender a tua necessidade, mas vão atender a necessidade do cliente, e aí tem a verdade no final. A verdade é que quando o processo falhar, se a gente falhar em algum momento do processo, a gente ser verdadeiro realmente com o cliente, explicar o que aconteceu. E quando o Darlan fala cliente, eu tenho certeza que ele está falando cliente externo e interno. Porque ele falou uma hora lá, cara, se você manobrou um veículo, sem querer arranhou o veículo, vem e me fala, porque ele é gerente. Então ele está falando de cliente interno. Tudo isso vale para cliente externo e cliente interno. Olha quanta coisa, hein, Darlan? Quanta coisa a gente falou aqui em os desafios de atrair clientes, boas práticas de como atraí-los. Falamos lá do segundo e terceiro proprietário dos dos veículos, que eles são importantes para nós. Da importância da gente dizer quem desses a gente quer no nosso pós-venda, e aí sim conversar com eles, levar valor para que eles venham para a nossa casa. A gente falou aí também da importância de encantar esse cliente, os desafios que é, né? Encantar, os desafios que tem hoje do cliente empoderado, e a gente falou da digitalização, a gente falou de ser verdadeiro com o cliente, falou de processos, uma live incrível. Pô, eu curti demais, hein, Darlan? Eu aprendi muito hoje, anotei vários itens aqui. Vai ficar para mim para sempre a questão do fã. Adorei isso aí que tu trouxe. Adorei mais uma vez a gente vê mais um gerente, mais um gestor que tem uma base forte em processos, mais um gestor que tem uma base forte em conhecimento técnico, mas a gente percebe cada vez mais que os gestores que estão entregando resultados acima da média, eles são líderes. Eles são pessoas que falam muito em empatia, em verdade, ou como o Simval acabou de colocar ali, né? Cordialidade. Gostei, cara. Gostei. Gostei demais, Darlan, da nossa live. Gostei da galera aí que participou bastante. Obrigado aí todo mundo que participou. 1h23 de live. O Darlan, valeu, cara. Obrigado Valeu. também, Olavo. Valeu demais. Você mandou muito hoje aqui. Show. Eu já te admirava pelo que eu estava vendo, no que tu está entregando aí. E ter conversado, ter tido essa 1h20 contigo aqui foi top demais, cara. Obrigado mesmo. Eu aprendi, tirei vários insights. Acredito que os meninos aí, a nossa audiência, deve ter tirado alguma coisa bacana também desses nossos momentos aí. Olha, o Rui falou, ó, parabéns, Dalan, pelo trabalho. Depois me manda o meu dinheiro aí pelo elogio. Vou passar, passo o Pix, passo o Pix. Tudo por Pix aí. E obrigado Obrigado, mesmo, viu, cara? obrigado, pessoal. Eu só posso só dar um fechamentozinho do um pensamento que veio aqui rapidinho. Por favor. Tudo isso que a gente discutiu aqui, pessoal, eu acho que não é o mundo perfeito, né? A gente tem que estar consciente disso. É uma visão minha sobre o nosso negócio. Eu acho que falhas acontecem, a minha loja não é perfeita.
É que nem a gente estava falando aí. A gente tem que ter consciência disso, saber que nem no Reclame Aqui, errar, consertar, não tem problema. Não adianta você querer mostrar que é perfeito, que o negócio não é perfeito. E isso faz parte. Você tem que entender e absorver os erros e tentar não fazê-los novamente, né? Não deixar que ocorra. Eu acho que o principal é isso. O problema tem igual a loja de todo mundo, quem tá migrando para virar gestor também vai passar por isso, então você tem que ter consciência que você vai errar, cara, faz parte na vida, em tudo. E tá tranquilo em relação a isso, porque vai acontecer, a gente é ser humano e isso acontece. Então, você tem que estar bem com isso para poder não absorver esse tipo de situação e às vezes cair o desempenho, desanimar do setor, do departamento, porque vai acontecer. Tem dia que a gente não tá legal, mas você tem que levantar a poeira e vamos lá de novo, entendeu? Acho que esse recadinho aqui eu queria passar para todos os gestores que estão aí acompanhando, porque é a realidade de todos nós. Beleza, galera? É isso aí. Boa noite. O recado tá dado aí. Pô, o Darlan é incrível, ele fecha, isso aí ele não, eu depois não sei nem quanto vai me custar esse fechamento do Darlan aí, que é claro. Eu vou ter que fazer uma vaquinha depois. Pessoal, adorei a live. Cara, pô, vocês aqui, ô Simval, com certeza, depois eu entro em contato contigo amanhã ou depois aí, vem, vai participar aqui. Ô Darlan, top, cara. Darlan, fecha com chave de ouro, dizendo o quê? Lições aprendidas. Se errou, aprende com elas, erre outras coisas, não as mesmas. O cara ele não é pouca coisa, né? Tá onde tá, porque é o que é. E eu sempre digo, quem tem skin in the game sabe e faz ao vivo. Galera, boa noite para todo mundo. Vou botar a musiquinha aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, Não rapaziada. esqueçam, toda terça, toda quinta, 20 horas, sempre tem um louco aqui para falar com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau, galera.